Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, o Wendel Souza, advogado especialista em concurso público, professor de Direito Administrativo e professor de Direito Constitucional em preparatórios para concursos públicos. Muito bem, meus amigos. Hoje a finalidade do nosso vídeo é falarmos um pouco a respeito dos processos judiciais envolvendo o concurso para o cargo de aluno-soldado PM e aluno-soldado BM do estado da Bahia. Wendel, como andam os processos? Muito bem. Para quem está assistindo esse vídeo hoje, leve em consideração a data do dia 13 de julho de 2023. Então eu vou tomar como base a presente data, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto importante: como andam os processos? Muito bem. Meus amigos, em relação aos processos que envolvem este concurso, que são os processos, digo, em relação à busca da anulação de algumas questões da prova objetiva, esses processos estão bem no início. Como disse, se eu levar em consideração a data de hoje, dia 13 de julho de 2023, e se eu levar em consideração que há pouquíssimo tempo atrás foi publicado o resultado definitivo da prova objetiva, então estamos aí bem no início mesmo da tramitação dos processos. Está tudo muito no início e ainda não temos como traçar neste momento nenhum ponto relevante, considerando inclusive que os processos, como disse, estão bem no início. E aí os meus clientes estão me perguntando, e algumas outras pessoas também que estão pensando em ingressar com a ação, estão me perguntando: já existem decisões definitivas favoráveis? E como disse no tópico anterior, no tópico 1, como os processos estão bem no início, ainda não existem decisões favoráveis e definitivas em relação aos presentes processos. Pela data de hoje, nós verificamos que existem duas decisões liminares que permitiram que apenas dois candidatos em situações distintas voltassem para o certame e tivessem o direito da sua prova discursiva a ser corrigida, ressaltando que essas duas medidas liminares nada mais são do que decisões meramente temporárias, que não vinculam, que não obrigam outros julgadores, e que essas decisões futuramente serão levadas a julgamento pelo tribunal. Então, essas decisões não podem servir como parâmetro para eu trazer para vocês nenhuma informação nova nesse sentido. Então, não existe até a presente data decisões favoráveis em caráter definitivo, como mesmo disse, porque os processos estão bem muito no início, tá bom? Então esse é o segundo ponto importante, esclarecendo para os nossos clientes. O terceiro ponto importante Wendel, quais as expectativas em relação à anulação das questões da prova objetiva desse concurso? Meus amigos, como sempre defendi a tese de que existem questões nesta prova objetiva que merecem ser reanalisadas na via judicial. Algumas questões deflagram erros grosseiros, algumas questões demonstram ilegalidades, e quando se existem questões de prova objetiva em que se verifica a presença de erros grosseiros e ilegalidades, essas questões merecem ser levadas pelo Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, no uso e no controle de legalidade, possa analisar cada uma dessas questões e dizer se elas devem ou não serem anuladas. Então, as expectativas são sempre as melhores, porque, como disse, nós defendemos a tese de que existem algumas questões que merecem serem reanalisadas na via judicial, e defendemos a tese de que essas questões também merecem serem anuladas, tá bom? Então continuamos sim torcendo para que essas questões, quando chegarem às decisões finais, elas possam ser analisadas
de forma técnica pelos julgadores e assim reconheçam a existência de ilegalidades, a existência de vícios, a existência de erros grosseiros nessas questões, o que nos leva a crer na possível anulação das questões, tá bom? Um outro ponto importante, os candidatos têm sempre feito algumas comparações e eu tenho sempre o cuidado de dizer que qualquer tipo de comparação, independentemente de qualquer que seja a área da nossa vida, toda comparação em algum dado momento ela vai soar com um pano de fundo de injustiça. Então, por que eu estou falando isso? Porque os candidatos às vezes chegam para a gente e dizem assim: mas o meu amigo deu entrada no processo depois de mim e o processo dele está mais adiantado do que o meu. Isso pode acontecer? Infelizmente isso pode acontecer e infelizmente isso acontece. Nem sempre quem dá a entrada primeiro tem uma resposta mais rápida do que aquele que entrou depois. Digo isso por quê? Porque em cada comarca a forma de agilidade e eficiência deveriam ser a mesma, mas infelizmente os tribunais têm carecido de mão de obra humana. Logo, em uma comarca X, a gente pode ter um material humano em maior quantidade do que na comarca Y, onde eu posso ter um volume de material humano menor. Isso acaba impactando diretamente no resultado útil de todo e qualquer andamento processual. Então vamos imaginar que na comarca da cidade X eu tenho 5 servidores atuando junto ao juiz. E na comarca Z eu tenho 15 servidores atuando junto àquele juiz. É óbvio que a quantidade, o volume de material humano na comarca que tem 15 pessoas vai acabar resultando em uma tramitação mais rápida do que naquela outra comarca em que o volume de material humano é menor. Isso é indiscutivelmente verificado no nosso dia a dia. Então, por conta disso, recomendamos sempre que todos os clientes tenham esse cuidado para não comparar, justamente por conta dessa carência de material humano que temos aí junto aos tribunais, tá bom? Então, respondendo à ideia de que as comarcas atuam com a mesma agilidade e eficiência, infelizmente ainda não atuam com a mesma agilidade e eficiência. E digo, a culpa não é dos servidores, muito menos do julgador. Infelizmente, a mão de obra é menor do que se reclama em relação às demandas que são apresentadas. Então, isso deve ser ponderado, tá bom, meus amigos? E por fim, ainda é possível ingressar com uma ação para buscar a anulação das questões? Sim. A gente tem um prazo de até 5 anos para que o candidato possa ingressar com essa ação. De onde é contado esse prazo? Eu sempre falo, esse prazo ele pode ser contado a partir da publicação definitiva do gabarito definitivo desta prova objetiva. O candidato tem que analisar as questões que estão sendo apresentadas e buscando-se nela as anulações, verificar se a quantidade de questões que ele errou, somando a sua nota, faz com que ele chegue à nota de corte da sua região. E a partir daí, verificar as possibilidades, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado aos senhores, tá bom? Fiquem todos com Deus e vamos aguardar próximas notícias, tá bom? Até mais e fiquem todos com Deus. Boa tarde.